Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um dos grandes problemas da economia brasileira é dizer que a pessoa quer produzir e não consegue. E não consegue por causa da burocracia, não consegue por causa dos altos impostos, não consegue porque não tem condições de se adaptar às exigências da legislação. É o que vem acontecendo, por exemplo, com as agroindústrias familiares gaúchas, que foram tema de debates em várias regiões do Rio Grande do Sul e que resultaram num relatório detalhado que foi encaminhado a Brasília. O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, acompanhou diversas reuniões da Subcomissão de Agroindústrias Familiares da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Explica melhor para a gente a situação nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, eu fiz um apanhado assim, muito rápido desses entraves que não só a agroindústria enfrenta, como de resto praticamente toda a economia brasileira. Desses pontos que eu abordei, qual é o que é mais sensível para a agroindústria do Rio Grande do Sul? O mais sensível é a legislação. Nossa lei é de 1950. Uma lei antiga, uma lei velha e Quase fora 70 anos. Fora de contexto, né? Por exemplo, o que essa lei determina? Que quando uma agroindústria ela se estabelece, ela precisa obedecer uma série de quesitos e requisitos, boas práticas de produção, o que é normal em qualquer setor. Ninguém vai abrir uma loja para esculhambar a loja e achar que vai atrair cliente. Assim é com o produto, seja o queijo, o salame, a linguiça, a bolacha, a cuca, o suco, o vinho artesanal e tantos outros produtos que fazem parte desse rol de produtos. Então, o nosso tema central de problema é a legislação. Um agricultor que quer abater um suíno por semana para fazer um salame especial, com um temperinho a mais, ou qualquer grande agroindústria, Sadia, Perdigão, BRF, a legislação é a mesma. Eu sempre digo de que não dá para se tratar de forma igual quem é diferente, porque acaba inviabilizando o pequeno. E aqui nós temos um fato. E aí, para tapar um pouco isso, o que os governos fazem? Normal. Hoje, por exemplo, nesses últimos dias, nós temos uma feira acontecendo em Minas Gerais. E eu encontrei no aeroporto de Porto Alegre 8 agroindústrias do Rio Grande do Sul que foram para Minas Gerais, levaram para lá os seus produtos, desde a erva mate até a cachaça e os demais produtos também. Mas como é que eles conseguem vender fora do estado? Por quê? Faz-se um convênio entre os governos dizendo que durante o dia 5, 6, 7 e 8, durante a feira que acontece em Belo Horizonte, pode trazer produto do Brasil inteiro desde que tenha o serviço de inspeção municipal. Terminou a feira, todo mundo volta para casa e só pode vender no seu município. Essa legislação não existe, mas é o que nós temos. Essa legislação não faz com que ninguém possa progredir e nós estamos lutando contra ela. E felizmente eu acredito que nós vamos começar a mudar isso, Paulo. Por quê? Porque eu gostaria de interromper um instantinho. Ainda tem um ingrediente a mais nisso daí, que são as indústrias tradicionais. A gente observa que há uma série de produtos que são centenários, que vêm sendo produzidos em pequenas propriedades, em pequenos municípios, de uma forma artesanal, etc, etc. Por que se sujeitar à mesma legislação de uma grande empresa dessas aí que produz em escala? É inviável, é totalmente impossível. E não tem como um agricultor que vai produzir, como eu dei o exemplo, em pouca escala, ter o veterinário, o profissional que vai fazer o serviço A, o profissional que vai fazer o serviço B. Ou consegue fazer isso dentro de uma inspeção do município, ou ele acaba fechando o seu empreendimento. E nós não queremos que o grande perca mercado, que ele feche, nós queremos que o pequeno possa ter a oportunidade de ter o seu nicho de mercado e fazer o seu atendimento. Por isso que eu estava me ensaiando para dizer que nós estamos esperançosos na mudança. Deixa a grande agroindústria fazer a sua produção em grande escala, vender para o país inteiro, exportar para o Mercosul, para onde for. Mas aquele consumidor que quer um produto diferenciado, possa ter essa oportunidade. E para isso precisamos fazer o quê? Foi votado aqui na Câmara
uma mudança na legislação que é de 1950, que agora está no Senado. Aqui já foi aprovado. Na Câmara foi, agora está com o senador Raup, para fazer o relatório na Comissão da Agricultura, e esperamos que a partir daí a gente consiga mudar essa legislação e avançar nesse processo. O que a gente quer? Que aquela agroindústria legalizada, registrada no município, pela prefeitura, fiscalizada pelos veterinários do município, que tem o serviço de inspeção municipal, possa produzir e vender no seu município e nos municípios vizinhos. Até porque nós temos algumas agroindústrias... Essa legislação também abrange a produção caseira? Também. Está caminhando nessa direção. Porque nós temos produção artesanal, nós temos produção caseira, nós temos lá o queijo da Serra da Canastra, nós temos situações muito diferentes em cada região do país, né? Então, esta legislação aqui, ela vem de encontro naquilo que os agricultores precisam para viabilizar as suas agroindústrias. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte, Paulo, qualidade não falta, boas práticas de produção também não. Mas esta legislação, ela é que nos engessa, ela que nos atrapalha. E aí tem algumas coisas, por exemplo, fatos que acontecem que motivam novas situações e novas realidades. Lembra do Rock in Rio? Sim. Que aquela senhora chamada Roberta Sudbrack, que é chefe, levou para lá os 80 quilos de queijo, 80 quilos de embutidos e aprenderam tudo. Foi ótimo. Aprenderam tudo. Foi uma coisa porque ridícula. Era artesanal. Só porque era artesanal. Mas graças ao que aconteceu lá, é que aqui nessa casa o pessoal começou a compreender de que a legislação de 1950 está realmente ultrapassada. Deputado, a alta carga fiscal também engessa muito a produção dessa agroindústria familiar e também termina sendo um grande empecilho. Mas ela atinge também até a grande indústria. A gente observa isso, por exemplo, nos vitivinicultores lá do Rio Grande do Sul, que vivem lutando contra essa carga fiscal e não conseguem baixar os impostos para que o vinho brasileiro consiga concorrer em pé de igualdade com o vinho estrangeiro que entra no Brasil com qualidade semelhante. Essa tua afirmação hoje já não é mais tão verdadeira como foi há 10 anos atrás. Já melhorou muito? Não é que melhorou. O nosso adversário hoje é a importação. A importação de leite, a importação de queijo, a importação de vinho e de outros produtos que vêm aqui sem esse imposto, que vêm aqui a granel e acabam fazendo um estrago maior. Então, hoje os agricultores, de um modo geral, já dizem assim, eu quero me legalizar, eu sei os impostos que eu tenho que pagar, mas fechem a fronteira. Porque esse tem sido um empecilho maior, porque imposto todo mundo gosta de pagar quando ele consegue comercializar seu produto. Porque quem no fundo paga os impostos é o consumidor, Paulo. Então, é mito ou é verdade uma história que eu escuto muito, de que, por exemplo, no caso do vinho, o vinho é subsidiado, o vinho estrangeiro por conta de Mercosul, etc., e o nacional não tem como dar esse desconto. Se a gente conseguisse como é que ele faz reduzir a questão tributária, fiscal, nós estaríamos produzindo algo mais barato do que é. E fechando as importações, nós estaríamos abastecendo o mercado nacional certamente com valores muito menores do que são praticados hoje. Então o agricultor, na verdade, muitas vezes, e quem trabalha no setor e as cadeias produtivas, elas têm muitos elos, fazem verdadeiros milagres para conseguir desdobrar esse processo todo. Então, esse tema da legislação é complicado, da legislação fiscal atrapalha, mas menos do que já foi, e hoje talvez o maior entrave nosso seja essa concorrência desleal de vinho que vem do Chile, do vinho que vem da Argentina, do vinho que passa pelo Uruguai para vir aqui e que muitas e muitas vezes se fala inclusive de que esse vinho tem alguns outros problemas e aí se usa como sangria, que nem vinho é, e se fabrica outros produtos. Então, nós estamos tão calejados com essas dificuldades que algumas a gente já não percebe mais, já faz parte do cotidiano dos produtores e muitas coisas já avançaram. Agora, essa questão da legislação de 1950, se a gente realmente conseguir a concordância do Senado e o presidente da República não vete isso, aí nós vamos estar num grande salto. Deputado, só para fechar uma última pergunta, o tempo está estourado, mas eu não posso deixar de falar de burocracia e do cipual de impostos que qualquer empresa tem que pagar, seja ela pequena, seja grande.
ninguém gosta de pagar imposto e ninguém gosta de burocracia. Agora, se não tiver nenhuma legislação, se deixarmos tudo solto, aí vira contrabando, aí vira sonegação total. Nós, por exemplo, temos alguns produtos, por exemplo, que hoje já são levantados pela Secretaria da Receita Federal, que o contrabando é maior do que o que nós produzimos aqui. Por exemplo, cigarro, fumo e outras coisas mais. Nós não queremos isso. É preferível ter um pouco de burocracia, pagar um pouco de imposto, do que deixar isso por conta do contrabando que não paga imposto, que não emprega ninguém. Deputado Heitor Succo, PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Vamos esperar o resultado desse lobby, que eu espero que funcione lá no Senado. Vamos fazer um brinde com suco de uva. Vamos fazer aqui. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.